Oi pessoal, tudo bom? Como a amostra de sangue é a mais utilizada em exames laboratoriais, neste vídeo vamos falar sobre alguns tipos de amostras de sangue. O que determina o tipo de amostra de sangue é o manejo que damos a ele após a sua obtenção. Entre os tipos de amostras de sangue mais frequentemente utilizados para exames laboratoriais estão o sangue total, que é o sangue obtido num tubo que tenha anticoagulante ou com uma seringa que tenha anticoagulante. Isso impede então o processo normal de coagulação do sangue. O outro tipo de amostra é a amostra de plasma. O plasma se obtém após uma centrifugação do sangue total, ou seja, de uma amostra obtida com anticoagulante, que é centrifugada, e após a centrifugação se obtém duas grandes frações. A fração de baixo é a fração correspondente à massa eritrocitária e a fração superior, que é o sobrenadante, corresponde ao plasma, que é a parte líquida do sangue. Entre a fração de massa eritrocitária e o plasma, temos uma linha branca que se observa nessa imagem, que é denominada de capa leucocitária, porque aí se concentram os leucócitos, também conhecida como capa flogística. O outro tipo de amostra de sangue é a amostra de soro, comumente utilizado para exames imunológicos e para bioquímica sérica, para avaliar substratos em análises clínicas. O soro é o líquido liberado depois da retração do coágulo, ou seja, quando se obtém uma amostra em um tubo que não tem anticoagulante. Então, consequentemente, essa amostra fisiologicamente ela vai coagular e após a coagulação desse sangue acontece uma retração do coágulo e se libera o líquido. Esse líquido liberado se denomina de soro, como podemos ver nessa imagem onde as bordas do coágulo já estão retraídas. O que se pode fazer para se acelerar a liberação do soro após o sangue ter coagulado é centrifugar a amostra, que aí sim acontecerá uma separação do soro do coágulo. Aí não é necessário esperar o tempo para que aconteça a retração do coágulo. O outro tipo de amostra utilizado em análises clínicas e em alguns exames parasitológicos, como a pesquisa de parasitas, é o esfregaço sanguíneo. O esfregaço sanguíneo ele é realizado em uma lâmina ou lamínula, que para realizar-se então se deposita uma gota de sangue homogeneizado próximo a uma das extremidades da lâmina, que deveria estar limpa e desengordurada. Em seguida, se coloca um extensor ou uma lâmina, antes da gota, formando um ângulo de 60 graus, como se vê nessa imagem. Em seguida, se aproxima a lâmina ou o extensor, a próxima gota, até que o sangue fique aderido ao extensor e se distribua ao longo de toda a largura do extensor. Imediatamente se movimenta suave e uniformemente esse extensor para obter uma extensão do sangue ao longo da lâmina na qual se depositou o sangue. Essa extensão que fazemos do sangue deveria terminar próximo ao outro extremo da lâmina de baixo, formando uma cauda parelha, que é a parte na qual se utiliza para a observação no microscópio, devido a que fica uma monocapa de células, permitindo uma visualização morfológica adequada das células. Então, se usa com uma certa frequência o esfregaço para pesquisa de parasitas, para enviar somente o esfregaço ao laboratório, e o esfregaço é uma técnica de rotina para o exame hematológico, para fazer a visualização morfológica dos elementos figurados do sangue. Bom, pessoal, quando se adiciona a uma amostra de sangue alguma substância, essa substância é denominada de aditivo. Normalmente os aditivos são substâncias que ajudam a preservar a amostra de sangue, sem alterar a sua composição, ou sem alterar a composição do análito a ser determinado.
Os aditivos mais comumente utilizados em amostras de sangue são os anticoagulantes. Entre eles, temos alguns tipos de anticoagulantes que, obviamente, serão selecionados em base ao análito que vamos solicitar. Existem tubos que não contêm anticoagulante, que são denominados de tubos de soro. O tubo de soro, então, não contém anticoagulante e normalmente ele tem uma tampa de cor vermelha. A tampa do tubo de sangue, normalmente, ela identifica o tipo de aditivo que existe nesse tubo. Então, os tubos de soro não têm anticoagulante, tem uma tampa de cor vermelha ou de cor marrom cerâmica, que são os tubos mais utilizados para exames imunológicos, assim como para os exames de bioquímica clínica, bioquímica sérica. Existem tubos que não têm anticoagulante, mas que têm aceleradoras de coagulação ou que têm gel de separação da linha celular do soro. Esses tubos normalmente têm uma cor de tampa amarela ou laranja. O tipo de anticoagulante frequentemente utilizado para exames hematológicos é o EDTA. O EDTA é ácido etilendiamino tetracético. É um sal em base a sódio ou potássio que atua quelando o cálcio. O EDTA vem em um tubo de tampa cor lilás. Então, ele se utiliza basicamente para hemograma, para hematologia, devido à sua capacidade de preservar a morfologia celular, sendo então o anticoagulante de eleição para avaliação de morfologia celular. Um anticoagulante bastante versátil, utilizado também principalmente em animais exóticos, é a heparina. A heparina é um anticoagulante natural que atua inibindo o passo da protrombina à trombina. A heparina ela vem num tubo com tampa cor verde e ela é utilizada, com bastante frequência também para heparinizar, as seringas como anticoagulante, principalmente quando se trabalha com aves, répteis, peixes e anfíbios, assim como em animais de muito pequeno porte, no qual não se podem obter várias amostras com vários tubos. Então, por ser bastante versátil, a heparina é utilizada nessas espécies em que se obtém baixo volume de sangue, porque ela permite fazer tanto bioquímica sérica como permite fazer hematologia, lembrando sempre que ela não preserva tão bem as células do sangue. O outro tipo de anticoagulante é o fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio, conhecido como NaF, é um anticoagulante que é em base a um sal que atua quelando o cálcio e com isso impede então a coagulação sanguínea. E a particularidade do NaF é que ele inibe a glicólise in vitro. Consequentemente, ele é indicado para determinações de glicose em sangue ou em fluidos, assim como a determinação de lactato. Por quê? Lembrem que as células, mesmo estando no tubo, elas seguem com seu metabolismo normal e parte do metabolismo celular é a produção de energia que se dá mediante o consumo de glicose da amostra e liberação de lactato, porque ela está num ambiente anaeróbico depois de estar dentro do tubo. Então, o tubo de NaF é utilizado justamente para tentar evitar essa glicólise in vitro. E com isso a gente mantém os valores normais de glicose e de lactato. Então, o tubo de NaF vem num tubinho de cor de tampa cinza. O outro tipo de anticoagulante é o citrato de sódio. O citrato de sódio é um sal que atua quelando cálcio irreversivelmente. Ele é indicado para provas de hemostasia, como é o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativada. Também é o anticoagulante que se utiliza nas bolsas de transfusão sanguínea. O citrato de sódio, ele tem a particularidade de estar presente em um grande volume nos tubos, então ele dilui a amostra, tem que respeitar muito bem o volume de amostra indicado pelo tubo, e ele vem num tubo de tampa cor
azul celeste. Lembrem que os tubos com anticoagulante precisam ser homogeneizados com movimentos rotatórios suaves, aproximadamente umas 15 vezes, para que exista uma mistura adequada do anticoagulante com o sangue. Já o tubo de soro não é necessário realizar essa homogeneização. Então, pessoal, lembrem que para saber qual tubo utilizar, primeiro devemos saber qual exame vamos solicitar. Recapitulando, o tubo de DTA normalmente é utilizado para hematologia, o tubo de soro é o mais utilizado para análise de bioquímica sérica, o tubo de NAF para glicose e lactato, o tubo de heparina é o mais versátil, utilizado em animais silvestres, exóticos e permite tanto hematologia como bioquímica sérica. Lembrem sempre que as amostras com anticoagulante devem ser homogeneizadas. Depois é só identificar a amostra e enviar ao laboratório com a sua requisição. Em vídeos futuros vamos falar sobre as variações nas amostras de sangue. Se você gostou ou não do vídeo, deixe a sua opinião abaixo. E se tiver interesse de receber novos vídeos, inscreva-se abaixo no nosso canal. Até breve!